Você já reparou como algumas pessoas parecem dominar qualquer ambiente em que entram, mesmo sem dizer uma palavra? Elas não precisam gritar, nem se impor pela força. A presença delas simplesmente impõe respeito, enquanto outras, por mais esforçadas e competentes que sejam, nunca são levadas a sério. A diferença entre esses dois tipos de pessoas está em algo que a maioria ignora: o domínio das leis mentais do poder. Porque, no fundo, a autoridade não nasce da força física, mas da mente. E quem entende as leis invisíveis que regem a mente humana conquista naturalmente respeito, influência e controle. Mas atenção, este vídeo não é sobre manipular ninguém. É sobre despertar o poder psicológico que você já tem, mas que talvez tenha deixado adormecido por medo, culpa ou insegurança. É sobre se tornar alguém que não se desespera quando é desafiado, que não precisa provar valor o tempo todo, porque o valor está evidente na postura. Hoje você vai conhecer as 7 leis mentais que transformam qualquer pessoa comum em uma figura de autoridade natural. E a partir do momento em que entender e aplicar cada uma delas, você nunca mais será o mesmo. A primeira lei é a do autodomínio. Ninguém respeita quem se descontrola. No jogo da vida, quem se desespera primeiro já perdeu. A força verdadeira é silenciosa, e o autocontrole é o alicerce da autoridade. Pessoas que gritam, se ofendem, reclamam ou explodem com facilidade estão sempre nas mãos dos outros, porque o emocional é a ferramenta preferida de quem quer manipular. A lei do autodomínio diz: quem controla a si mesmo controla o ambiente. Isso significa que, mesmo em situações de tensão, você precisa manter a frieza, porque é ela que mostra quem tem poder. O mundo respeita quem fala pouco, reage devagar e observa muito. Cada pausa sua é um recado. Eu não sou controlado, eu controlo. A segunda lei é a da escassez. Tudo que é excessivamente disponível perde valor. É assim com produtos, com oportunidades e, principalmente, com pessoas. Se você está sempre acessível, respondendo tudo na hora, dizendo sim para todo mundo, o mundo te percebe como alguém sem prioridades. A mente humana valoriza o que é raro, o que exige conquista. Quando você se torna um pouco mais seletivo, quando começa a dizer não com naturalidade, sua presença passa a valer mais. A escassez mental cria mistério, e o mistério é a matéria-prima do respeito. Pessoas de autoridade são aquelas que não se deixam ver por inteiro. Elas mostram o suficiente para serem admiradas, mas nunca tudo para serem decifradas. A terceira lei é a da neutralidade emocional. E talvez essa seja uma das mais difíceis. Porque todos nós queremos reagir quando somos provocados, queremos provar nosso ponto, mostrar que estamos certos. Mas toda vez que você cai em uma provocação, entrega poder. O verdadeiro líder, o verdadeiro estrategista, observa antes de agir. Ele entende que o emocional é a armadilha do impulsivo. Ser neutro não é ser frio, é ser inteligente. É saber que cada reação sua está sendo avaliada. O neutro é perigoso porque é imprevisível. As pessoas não sabem o que ele pensa e isso cria um tipo de respeito automático. A quarta lei é a da imagem estratégica. O mundo te julga antes de te ouvir, e você pode achar injusto, mas é assim que a mente humana funciona. A forma como você se veste, fala, se move e até o tom da sua voz envia sinais o tempo todo. Autoridade é percepção. E se a sua imagem transmite insegurança, desorganização ou inconstância, ninguém vai te ver como alguém forte. A lei da imagem estratégica ensina que a aparência não é vaidade, é comunicação silenciosa. Cada detalhe é uma mensagem. A forma como você se apresenta é o primeiro teste que o mundo faz antes de te respeitar. A quinta lei é a da intenção consciente. Nada em uma mente poderosa é por acaso. Pessoas de autoridade não se movem sem propósito. Elas sabem o que estão fazendo, mesmo quando parecem improvisar. A mente comum fala o que pensa. A mente forte fala o que quer que o outro pense. Ela age de forma intencional, calculada, estratégica. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio é pensado. E não porque é falso,
mas porque é eficaz. Enquanto a maioria vive no modo reativo, as pessoas com autoridade vivem no modo direcional. Tudo o que fazem tem um porquê. E é isso que cria magnetismo, a sensação de que você tem um plano, mesmo que os outros não saibam qual é. A sexta lei é a da energia dominante. A autoridade não é apenas o que você diz, é o que você emana. Existe uma energia silenciosa em quem sabe quem é, e o mundo inteiro sente isso. É uma presença que preenche o ambiente, que faz os outros naturalmente ajustarem o tom quando você entra. Essa energia nasce da clareza interna. Quando você tem certeza do que tolera e do que não tolera, do que quer e do que nunca aceitará, o corpo inteiro comunica isso sem precisar de palavras. A postura, o olhar, o silêncio, tudo grita confiança. E essa confiança é magnética. Ela atrai o que é compatível e repele o que é pequeno demais. E por fim, a sétima lei, a lei do silêncio estratégico. O silêncio é a arma dos sábios. É o escudo do estrategista e o terror dos impulsivos. Porque o silêncio desarma, confunde, faz pensar. Ele cria espaço para o outro se revelar enquanto você observa. As pessoas que mais falam geralmente revelam mais do que deveriam. As que sabem se calar têm poder, porque o mundo teme o que não entende. O silêncio é uma forma de comando invisível. Ele força os outros a preencherem o vazio, e nesse processo acabam se entregando. Agora talvez você esteja pensando, mas se eu aplicar tudo isso, não vou parecer distante, frio ou arrogante. A resposta é não. Porque a autoridade verdadeira não é arrogância. É equilíbrio entre firmeza e calma, entre confiança e empatia. As leis mentais do poder não servem para te afastar das pessoas, mas para te proteger. Elas te ensinam a colocar limites sem precisar brigar, a ser respeitado sem precisar se justificar. Pense em quantas vezes você foi subestimado, ignorado ou desacreditado. Em quantas vezes teve algo importante a dizer, mas ninguém te ouviu. Talvez porque você estava tentando convencer, quando deveria apenas transmitir presença. Quando você domina essas leis, não precisa mais se explicar. A energia fala por você. O segredo da autoridade não está em ser temido, mas em ser compreendido como alguém que sabe o próprio valor. Pessoas assim não pedem respeito, elas o atraem. Não correm atrás de validação, elas criam validação. E isso não é um talento, é treino mental. É uma reprogramação que começa todos os dias quando você escolhe reagir com calma, se afastar de quem te diminui, cuidar da sua imagem e agir com propósito. As 7 leis mentais são mais do que técnicas, são uma filosofia de conduta, são o manual psicológico dos que querem viver com força, sem precisar da aprovação de ninguém. Porque quando a mente é forte, o corpo segue. E quando o corpo segue, o mundo se ajusta. Você não precisa ser o mais rico, o mais bonito ou o mais inteligente. Precisa ser o mais consciente. E consciência é o verdadeiro poder. O poder de não ser manipulado, de não ser dominado, de não ser abalado por nada. Esse é o ponto onde a fraqueza se transforma em autoridade. Então, da próxima vez que duvidarem de você, não tente se explicar. Mostre com sua postura. Da próxima vez que sentirem que podem ultrapassar seus limites, apenas olhe com calma e deixe o silêncio falar. E da próxima vez que se sentir fraco, lembre-se. Tudo começa na mente. A força física se desgasta, o carisma oscila, mas a mente disciplinada vence sempre. Essas são as 7 leis que moldam a presença dos que dominam o próprio destino. Aplique uma por uma, todos os dias, até que não precise mais pensar sobre isso. Até que a autoridade não seja um esforço, mas uma consequência natural do que você se tornou. Se este vídeo abriu sua mente e fez você enxergar o poder que já existe dentro de você, deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estratégias mentais, comportamento e poder pessoal. E comenta aqui embaixo. Qual dessas 7 leis você mais sente que precisa dominar hoje? Sua resposta pode ser o começo da sua transformação.